Que bom estarmos juntos novamente. Estamos gravando mais um vídeo da nossa série Guia dos Perplexos, dessa vez com o conteúdo de alquimia, que eu acho a ciência que mais nos permite chegar aos objetivos desejados, que é a renovação do ser humano. Por isso que vamos trabalhar o tempo todo com a prancha, que é o símbolo maior da alquimia, né? Não se esqueçam, o tempo todo nós vamos usar essa prancha. Então, a esfinge, que é o símbolo do enigma do homem, olhando para uma vela que é a luz. Aqui o corvo, em cima de um crânio que ele comeu a carne. E aqui uma mesa com vários objetos usados pela química e pelos alquimistas, né? Vasos de vidro, pipetas, buretas, provetas, fornos e outras coisas dessa natureza. Então, aqui está nos indicando um livro escrito Motus Liber, então, Mutus Liber, lege, lege, relege, labora et invenies. Vamos então começar o nosso trabalho. Primeiro vocês vejam a coincidência de que aqui a esfinge está olhando para uma luz. E no livro que nós vamos seguir, aqui o livro da doutora Sally Nichols, então nós temos aqui o caminhante, mas aparentemente ele aqui está sozinho. Sozinho ele se arrisca, porque a jornada é muito perigosa. Então o que é que acontece? Ele, na verdade, não está sozinho. Ninguém faz essa viagem sozinho. A viagem arquetípica é entrar no mundo dos arquétipos. Então, no livro aqui de Simbologia Rosa Cruz, nós estamos vendo que há um anjo na frente dele, há um guia, e ele está aqui olhando para uma luz, ó, tá vendo? Então, o caminhante, aqui na carta 9 vai aparecer muito claramente, ele está olhando para uma luz, e aqui nós temos um anjo guiando ele, né? Nesse caso, o guia serei eu, até que vocês não necessitem mais de guia. Introdução à simbologia, Ordem Rosa Cruz, a morte. Então, nós temos o perigo, vamos repetir, se fizermos a viagem sozinho, nós poderemos cair num abismo. Olha aqui a ponta do abismo, aqui uma das figurações do louco, né, no baralho de Oswald Worth, e ele está se dirigindo para o abismo. Então, não se pode correr o risco de fazer a viagem sem um guia, do contrário, se poderá cair no abismo. Logo, essa carta, que nós vamos usar cartas grandes para mostrar para vocês, aparentemente ele está caminhando sozinho, mas nós já mostramos aqui que, pela simbologia do livro Introdução à Simbologia da Rosa Cruz, há um guia à frente, há um guia, e ele está olhando, está alumiando o caminho, como nos mostra a esfinge, que está o tempo todo voltada para olhar para a luz. Então, Nicolas Flamel é o autor deste livro. Ele também escreveu muitos outros livros. Esse é um dos mais famosos, o livro das figuras hieroglíficas. E como ele trabalhou durante a Idade Média por medo da Inquisição, ele usou muitos símbolos cristãos, mas sempre disfarçados para não cair nas mãos da Inquisição. Esse, por exemplo, é um símbolo muito importante, porque mostra que o mestre que está aqui do lado tem uma chave nas mãos, e o anjo que está do outro lado é Salve Senhor dos Anjos. Então aqui a figuração é sempre dentro da simbologia católica, para que ele não tenha o risco
de cair na Inquisição. Ali nós temos um objeto que parece um pouco com o forno alquímico e parece um pouco com uma igreja. Então, a pergunta, diante da imagem que o livro da doutora Sally Nichols, aqui seguindo Jung, ela mostra, que é o começo da jornada, não é o louco, né? Então, a palavra que está aqui, o louco, foi escrito por quem queria atrapalhar, tirar as chances do leigo compreender. Na verdade, é o buscador. Então, ele está numa caminhada para buscar algo, como nós vimos no livro das mutações, lege, lege, relege, leia, leia, releia, labora et invenies, trabalha e encontrarás. Então o louco, na verdade, que é o buscador, se pôs a caminho da sua busca e ele, aparentemente, segundo o livro das figuras hieroglíficas de Flamel, ele vai em busca de algo que aparentemente é um templo. Parece um forno alquímico, mas ao mesmo tempo parece um templo. Ou seja, a viagem, segundo nos mostra a maçonaria, é a construção. Ele, enquanto vai viajando, ele vai construindo algo, né? Essa construção será de um templo, será a construção de um templo. Então, no final das contas, ele deverá, ali está meio, aqui está completamente nítido, quer seja o tabernáculo de Moisés, quer seja o templo de Salomão, a viagem é para o Oriente, ou seja, para onde o sol nasce, em busca do sol. Nós vamos passar pela carta que se chama O Sol. Então ele já tem uma noção bem turva do destino dele. É o templo interior. Mas que tudo vai ser feito como se fosse uma viagem. Aqui nós temos um ostensório, né, com o Santíssimo Sacramento. Como eu disse, sempre se usa a simbologia católica, que é para se fugir das fogueiras da Inquisição. Aqui está o interior de um templo de uma catedral gótica, mas quer seja a catedral gótica, quer seja o tabernáculo do deserto, quer seja o templo de Salomão, de Jerusalém, o fato é que o louco agora, o buscador, como nós dissemos, agora ele já não está mais perdido. Agora ele sabe que tem que procurar um templo. Ele tem que chegar a um templo. Então, e como ele vai chegar a um templo? Essa é a pergunta que nós faremos nesta carta, depois que eu pedi a vocês para fazerem uma lista dos seus defeitos e das suas virtudes. Os seus defeitos vão servir de obstáculos, vão atrapalhar, e as suas virtudes vão ajudar. Então, vamos desprezar as palavras, as legendas, que são falsas. Alguém colocou para atrapalhar, e essa carta não tem número, a carta é 0, mas os números das cartas são verdadeiros. E com todo cuidado para não nos dirigirmos para o abismo, senão faremos como muitos que, procurando viajar sozinhos, sem guia, terminaram caindo no abismo. Bom, então agora é necessário algumas noções metafísicas que nós encontramos aqui na Cabala ou Cabalá e que eu terei prazer de passar para vocês, né? Simbolicamente, a árvore da vida, né? Então ele quer encontrar a vida, ele busca a vida plena, e para ter essa noção nós sabemos que o autor da vida é Deus. Então, nesta figura, nós temos aqui um centro.
Este centro está em toda parte, né? Esse centro não tem um lugar específico, porque a superfície em negro, né, que é o horizonte da eternidade, são as trevas divinas. Então está indicado pelas palavras, né, Ain, Sof, Aur. Aur aqui está errado, houve um erro de impressão e botaram de novo Ain. Então é Aur. Aur se projeta no primeiro círculo aqui denteado, abrindo um útero, um espaço que Tomás de Aquino chamou de Evo, um espaço e um tempo, né? E juntamente com Aor, que significa o sopro, né? A dinamis, o pneuma, a dinamis, que é o que move. Então, é a força que emana do divino, da sagrada tríade, né, de um horizonte da eternidade que limita o útero. E aqui nós temos Aor, mas juntamente com Aor nós temos Reshit, que quer dizer o líder, a cabeça, mas apropriadamente a tríade, quer dizer aquele que está em comunhão com a tríade, através do Ruá, do divino Ruá, né, o pneuma, a dinamis, ele está em comunicação com Aur, que é uma dessas, essa palavra que deveria ser Aur. Então, essa é a concepção da criação segundo o livro do Gênesis. Então, Aor ligado a Reshit, Reshit em ligação com Sof, que é o verbo, ou seja, o pensamento de Deus, né? Vamos chamá-lo de Elohim. Então vai fazendo as diversas camadas da criação, mas a primeira camada é o eterno feminino. Então, Reshit, que será chamado de o Cristo, o Mashiach, é o eterno masculino. E a primeira criação dele é o eterno feminino, que nós cristãos acreditamos que foi Maria. Ela veio à luz, ela veio ao mundo sem ter consciência disto. E ele não, ele veio ao mundo consciente disto. Então, há muitas representações do eterno feminino, que é o primeiro círculo. A deusa mãe, as Vênus das cavernas, do Paleolítico, e as Afrodites que nós encontramos, as mulheres que encontramos na simbologia das deusas do passado. A grande deusa, Bonadea. Mas Maria encarnou o eterno feminino sem saber que ela tinha sido predestinada para isso. Por isso Isabel disse, bendita és tu entre todas as mulheres. Donde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? E o anjo, quando se aproximou dela, disse a ela, salve Maria, encontraste graça diante de Deus. Ou seja, ela foi escolhida dentre aqueles mitos todos de Vênus, Vênus de Milô e da guerra de Troia, por causa de uma princesa raptada. Então, de fato, na história, então o eterno feminino se encarna em Maria. E nós vamos ter assim que conceber que o louco, ou seja, o buscador, ele na verdade está com dois princípios, e esses dois princípios vão aparecer, né? Ele tem o eterno masculino na psique dele, e ele tem o eterno feminino na psique dele. Nós, quando prevalece o eterno masculino, o arquétipo do masculino, nós agimos como o que nós chamamos de homem. E quando prevalece o eterno feminino, nós agimos como mulheres. Então, a mulher responsável pelo nossa capacidade de sentir emoção, afeto, sentimento, e o eterno masculino responsável pela nossa razão, equilíbrio, prudência, né, e essas faculdades mais racionais. Então, essas duas
a soma dessas capacidades que vem da criação, desde o início da criação, está em nós, em cada um de nós. Aqui nós vemos outras camadas que neste momento não nos interessa, e essa última rodelinha aqui no centro, né, é o centro onde nós estamos. Então, o buscador, ele na verdade é gerado aqui. Ele não tem consciência deste grande centro. Ele é inconsciente deste grande centro, e justamente a viagem é para que ele tome consciência disto, para que ele conheça em si e vivencie em si e atualize em si o eterno masculino e o eterno feminino, conseguindo assim o equilíbrio animus e anima, razão e emoção. Então tudo isso está dentro do ser divino, por isso que a Cabala e a maçonaria usam símbolos religiosos, né? Mas não se esqueçam disto, aqui dentro, neste pequeno círculo, está o demiurgo que constrói o seu mundo. E esse mundo do demiurgo aqui é onde está o louco, o louco é o buscador, com duas possibilidades: sem guia, cair no abismo. Com o guia e a luz da razão, ele irá seguindo os passos de um anjo que está à frente dele. Mestre, anjo, não importa o nome que vocês deem, a crença de vocês não vai interferir, porque a alquimia se adapta, a alquimia, a cabala, a maçonaria se adaptam a todos os tipos de crença. Então, vamos para a Cidade Santa, vamos construir, pelo menos a intenção é essa, vamos nos dirigir para o Oriente a fim de construir o tabernáculo no deserto, se for lá que nós cheguemos, ou se chegarmos a uma cidade, vamos construir o Templo de Salomão. Vejam que a simbologia é muito parecida com a da maçonaria. E para isto eu espero servir a vocês, espero ser suficiente a vocês, né? Eu vou usar as cartas todas deste tamanho, e então, para fazer esse trabalho, né, o buscador tem que se decidir, né, a se colocar a caminho. Como Paulo Coelho colocou no livro O Caminho de Santiago, então cada prancha será as páginas de um livro que nós leremos juntos e que vamos seguindo página a página, decodificando os símbolos que eu acredito foram desenhados originalmente no Egito por Thoth ou Hermes Trismegisto, mas veja a simbologia do buscador chamado o louco. Aqui é o mestre dele, ou seja, aquele anjo que aqui está na frente para ele seguir, e ele não vê, porque ele está olhando para a luz e para o caminho. Ele não vê. Então, na verdade, é como se o anjo não existisse. Olha, ele está arrastando o cajado. Para que deveria servir esse cajado? Para ele apalpar a frente, tocar o terreno, sondar para ver se ele pode pisar, se a terra é firme. E ele não está fazendo isso, né? É incômodo porque ele abriu mão da liberdade e aqui nós temos um cãozinho arranhando o bumbum dele, quer dizer, não é uma coisa fácil fazer essa viagem. E aqui nessa sacola que ele traz no ombro estão os segredos que os anjos deram a ele, ou seja, os mestres, os engenheiros do universo, né, do universo pequeno, porque tem dois universos, já mostramos. Nós temos o grande universo, que é a criação de Elohim e de Reshit, né? Está aqui, portanto, no Evo,
nas trevas divinas, o grande universo, limitado pelo pneuma, pela dinamis, e com o eterno masculino. E depois a primeira criatura dele é o eterno feminino. Então, mas ele não tem consciência disso, ele está no pequeno universo. E esse pequeno universo é onde um outro ser poderoso, que você pode chamar, Eliphas Levi chama o grande agente mágico, né? Eu chamo Yahvé, é o Deus que os judeus adoram. Para mim é um demiurgo, é um Deus menor. Aqui é a tríade sagrada Elohim, Ain, Sof, Aor, então que nós damos um nome só, que é El, que é ele quem, Aor é esse círculo que faz um limite, um útero, onde ele constrói, onde ele faz os 7 fiates, né? Faça-se, fiat, fiat lux, faça-se a luz, e a cada fiat dele cria-se, portanto, um mundo, uma qualidade de pessoas ou de coisas que ele vai fazer acontecer. Então, o Fiat é exatamente aquele momento em que ele começa a criação e vai fazê-la, e vai continuar a fazê-la. E aqui dentro também tem um fazedor, um Deus fazedor. Já falamos disso para vocês em outra passagem. Então, nós estaremos então dentro do universo do Deus fazedor, que é o universo que tem os contrastes, o bem e o mal, o movimento e o repouso, né? O claro e o escuro. Então, é dentro deste universo de contrastes que nós estamos, e nós vamos então iniciar a caminhada em busca do que agora já temos uma noção que é o templo. O seu centro é o seu templo, onde você vai encontrar o que há de mais sagrado, de mais precioso para você. Então a busca é pelo sagrado, por isso o Graal como símbolo, porque era um objeto sagrado. Mas pode ser a pedra cúbica da maçonaria, que é a perfeição, que simboliza a perfeição. E há outros símbolos, não importa. Então a espada, Excalibur, na lenda de Arthur, né? De qualquer maneira, agora nós já temos noção de que não é nenhum desses símbolos, na verdade é o templo interior. A nossa viagem vai ser em busca do templo interior. E em 2 universos que existem, né? O macro-universo de Elohim e o micro-universo de Yahvé, do demiurgo, ou o grande agente mágico, como Eliphas Levi chama, né? Nós vamos fazer a Opus Magna, a grande obra, que é a construção do nosso templo interior, que será o nosso centro, que dirigirá toda a nossa vida e vai pôr em efeito as nossas potencialidades. Então, nossa inteligência, nossa vontade, nossa memória, nossa sensibilidade atingirão a potência máxima. Esse é o resultado de você entrar no templo, no seu centro sagrado, encontrando assim a sua divindade pessoal, o Deus que está no seu coração. Então, vemos que terá que haver algumas modificações, porque o guia deveria estar à frente, simbolizado por esse bastão, mas ele está arrastando, e os objetos que ele vai utilizar na busca estão escondidos dentro dessa sacola, o que torna ele uma figura ridícula, porque ele deveria conhecer esses objetos. E aqui nós temos um cãozinho arranhando o bumbum dele para mostrar que a viagem não é isenta de perigos, de riscos e, portanto, incômoda. Mas o nome não é o louco, né?
é aquele que era o desnorteado, aquele que não tinha rumo, mas que agora já tem. É a caminhada para o Oriente, o lugar onde do sol nascente, né? Tem uma música, né, que fala do sol nascente, né? There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. Há uma casa em New Orleans que é chamada a Casa do Sol Nascente. Então é para esse sol nascente que ele vai, que ele irá. E vai ter que conhecer os objetos desta sacola, que são as ferramentas que ele vai usar durante a viagem. Ele vai precisar, como Paulo Coelho bem mostra no seu romance O Caminho de Santiago, ele vai ter que usar esse bastão convenientemente, colocando à frente, pois é o guia que deve ir à frente, ele aqui está arrastando, vai ter que suportar os incômodos da viagem e deixará de ser essa figura ridícula. Então, na próxima página, nós vamos mostrar como ele vai se livrar desses inconvenientes, né, que fazem parte dos defeitos de cada um de nós, e vai transformar isso em objetos úteis. Né? A primeira mentalidade é utilitarista. Então, o dever de casa, aqui, a essa altura, é o uso correto da liberdade. Erich Fromm escreveu um livro chamado Liberdade Sem Medo. E depois escreveu outro chamado Liberdade Sem Excesso. Porque a liberdade, né, em todas as teogonias, é o que leva o homem à perdição, se for usada irresponsavelmente. Então, liberdade com responsabilidade. Sem liberdade, o buscador não tem como fazer suas escolhas. Então, ele tem o livre-arbítrio e essa liberdade faz com que ele decida qual o caminho a seguir, qual as escolhas, né, que ele terá que fazer. Mas se ele usar essa liberdade com excesso, ele vai inevitavelmente cair no abismo, como foi o caso da Amy Winehouse, do Elvis Presley, né, do Marlon Brando, do Raul Seixas e outros que terminaram abusando da liberdade e caíram no abismo. Para isto é necessário um guia experimentado, que Paulo Coelho, nós vamos nos referir à obra dele frequentemente. Paulo Coelho coloca como sendo Petrus, no seu livro muito especial, que é muito mais do que parece a nossos olhos, O Caminho de Santiago. Então, nós substituiremos, faremos o papel, né, desse anjo que está à frente de vocês. Vocês podem ter certeza de que esse anjo vai à frente de vocês. E vocês fazem bem em olhar a luz, né? Porque o enigma da esfinge está sempre olhando para a luz, né? Não pode deixar de olhar para a luz. A luz é a garantia de que ela está no caminho certo. Mas aqui está uma vela acesa e a luz. Ela terá que aprender a lidar com esses ingredientes e o símbolo da morte, que é a transformação, né? Então, Mutus Liber, livro das mutações. Visita interior a terra, retificando que invenies occultum lapidem. Visita o interior da terra, e se fores reto, encontrarás a pedra oculta, que não é pedra, não é a taça do Graal, né? Não é a Catedral de Santiago, embora seja um templo, o teu templo interior é o teu centro, é aquele local onde nós vamos, assim que a gente traduzir
o que está dentro da sacola do louco, que é a grande curiosidade agora, e assim que o louco, que é o buscador, se dispuser a colocar o bastão, né, que é a segurança dele, à frente, para tocar no terreno, a fim de verificar se o terreno é seguro, se ele pode pisar com segurança, assim que ele decidir aceitar o guia para não cair no abismo e não se deixar incomodar por esse cãozinho que está arranhando o bumbum dele, então vamos abrir a sacola do buscador, chamado aqui o louco, os nomes são errados, será a nossa primeira tarefa. Por enquanto, vocês são simbolizados por essa figura ridícula, que na verdade é o iniciante, né? O iniciado, ele acabou de receber as primeiras instruções. Então, nós vamos dar a este capítulo do livro, que é essa página, o título de Alquimia, o Buscador. Assim, eu espero ter ajudado vocês, né, a se dispor com todas as forças a encontrar o seu centro, que é aqui, e depois se expandirem e poderão chegar até aqui. Aqui é o limite. Daqui para frente ninguém passa, porque aqui são as trevas divinas, o horizonte da eternidade. Só quem passou, segundo nós cristãos cremos, foi Jesus Cristo. Mas ele pode lhe conduzir pela mão e você fará outra caminhada. Mas nós estamos aqui, nessa redomazinha pequenininha, onde o Demiurgo criou o mundo onde estamos vivendo, que é um mundo de contrastes, de bem e de mal, de certo e de errado, onde a nossa liberdade de escolhas é que determina se nós tomamos decisões certas, e quanto mais nós polirmos a pedra bruta, quanto mais nós afiarmos as nossas ferramentas, cuidarmos bem delas para que elas nos sirvam na tarefa que nós vamos fazer, mais teremos condições de fazer as escolhas certas. Isso é o que importa. Então, tarefa de casa, liberdade sem medo, liberdade sem excesso, segundo as conclusões do Erich Fromm. E liberdade absoluta, impossível. Só Deus. Nenhum homem pode ter liberdade absoluta. Então, com essas precauções, né, ditadas por aquele que se coloca na posição de vosso instrutor, vamos então começar a jornada como Abraão, de Ur dos Caldeus, como Ulisses, na viagem, né, que ele fez de Troia de volta para a Grécia, e muitos outros caminhantes. Moisés, que saiu do Egito fugido para encontrar um destino que foi Jetro, no Sinai, nos arredores do Monte Sinai, e assim nós temos vários arquétipos de caminhantes que vão em direção a determinado lugar, no qual eles encontrarão o seu centro, aquilo que eles buscam. Então é o buscador, né, em busca daquilo que ele não sabe o que é, mas quando ele encontrar, ele saberá que é aquilo que ele encontrou. Espero ter ajudado nesse primeiro vídeo já prático, onde nós decodificamos parcialmente a figura do buscador, chamado equivocamente de o louco, figura 0 do tarô, e façam esse dever de casa. Comecem a fazer suas escolhas, tomando cuidado para não ter medo da liberdade, mas também não cometer excessos com a liberdade, porque o excesso levará vocês ao abismo e à morte, à destruição. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like ou seu dislike. Começamos assim a jornada, a caminhada alquímica. Como diz
o nosso querido Raul Seixas, não, que fez o Caminho de Santiago, né? Paulo Coelho, o Caminho de Santiago, vamos fazê-lo juntos. É a mesma coisa. Até a próxima, deem seu like, seu dislike, inscrevam-se no canal e façam comentários. Não custa nada, é grátis. Até a próxima, se Deus quiser.